Olá, galerinha! Vamos para mais uma aula de artes gráficas entre a arte e a publicidade. Professora Elizabeth Zanon com a turma do 9º ano. Então, a arte e a propaganda. E aí, dentro desse tema, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens que falam sobre essa questão, onde a arte e a propaganda elas se misturam. Então, aqui a gente consegue ver anúncios que trazem referências à famosa obra renascentista da Mona Lisa, ou da Gioconda, que é do pintor Leonardo da Vinci, e também o cubismo de Pablo Picasso. Então, a gente consegue perceber a arte e a propaganda juntas. Então, a criação do homem, e aí a gente vê a questão do celular também, a obra de Michelangelo, né? Então, as pessoas estão sempre inserindo obras de arte dentro da propaganda, da publicidade. Aqui do outro lado, a gente vê um anúncio provocativo criado para a marca de um famoso estilista, onde ele se inspira numa obra de arte do pintor impressionista para fazer as suas roupas, para apresentar o seu trabalho. Então, de um lado a gente vê a obra normal e do outro lado a gente consegue perceber as roupas desse estilista. E aí a gente consegue entender um pouquinho que a arte, ela sempre vai inspirar a publicidade. Mas ao contrário também é verdadeiro. Prova de que o processo criativo ele não é limitado e pode percorrer diferentes caminhos, ainda que os propósitos não sejam os mesmos. Então a arte ela vai inspirar a publicidade, mas a publicidade também pode inspirar a arte. E entre os artistas que se dedicaram à publicidade, também a gente vai dar o destaque para o poeta português Fernando Pessoa. Ele que criou o primeiro slogan da Coca-Cola, lá em 1928. E a Coca-Cola hoje é um ícone internacional. E esse era o slogan que ele fez. O refresco americano Coca-Cola, no primeiro dia, estranha-se. No quinto dia, entranha-se. Então, ficou bem interessante essa mistura, a arte e a publicidade na poesia. O pintor francês Lautrec é reconhecido como o artista que modernizou a publicidade ao revolucionar o design gráfico, usando os cartazes. Então, aqui também uma obra de arte, a arte propaganda. E aí a gente vai ver também sobre os cartazes versus a publicidade de hoje em dia. A publicidade hoje em dia, ela tem uma utilização bem maior de cores mais vibrantes, mais vivas, mais chamativas. Também se utiliza diferentes fontes da escrita, tem recursos fotográficos. Então a propaganda, a publicidade hoje em dia, ela está bem diferente daqueles antigos cartazes que a gente acabou de ver. E a gente consegue também perceber essa questão da publicidade, da propaganda, lá dentro do construtivismo russo, que começou em 1910. E nesse período de 1910 e 1920, foi quando surgiu as primeiras agências publicitárias, onde a valorização da construção da obra estava em oposição à composição dessa obra. E a arte socialista moderna vai se destacar nesse período, valorizando a fotomontagem. Então, esse construtivismo russo, ele tem essas características. Era uma arte socialista moderna, valorizava a fotomontagem, valorizava tanto a construção como a oposição a essa construção, e assim, então, vai nascer as primeiras agências publicitárias. O início da propaganda publicitária no Brasil foi quando se popularizou em jornais, lá no final do século XIX. No início do século XX, ela já passa a aparecer nas revistas. Vai surgir a primeira agência publicitária no Brasil, em São Paulo, que é a Eclética. E aí, a grande inspiração, a grande referência, tanto para essa agência publicitária como para as revistas e os jornais brasileiros, são as propagandas estrangeiras. E a fotomontagem, ela aparece também no dadaísmo e no surrealismo. O dadaísmo é aquele movimento artístico que criticava os modelos culturais e valores do passado e do presente. Então, ele tem uma grande crítica. E aí, aqui a gente vê esse dadaísmo, essa mistura de informações. Nessa imagem, eu consigo ver um rosto, eu consigo ver pernas de bailarina, é um corpo diferente do que a gente está acostumado. Então, eu estou fazendo essa crítica àqueles modelos certinhos que antes se inspiravam.
E aí aqui também tem a outra obra de fotomontagem dadaísta, que é, no caso, o perfil de um homem de costas da cintura para baixo e grandes orelhas. Também mostra essa questão da fotomontagem dadaísta. E essa fotomontagem ela também vem no surrealismo, que é um movimento artístico que buscava uma arte livre da lógica e da razão habitual. Também ela vai expressar o inconsciente e o sonho das pessoas. E aqui eu tenho, então, duas obras que é mostrada através disso. O artista ele sonhava ou ele tentava reproduzir o seu inconsciente dentro dessa fotomontagem. No Brasil, nós temos o Atos Bulcão. Ele faz uma revolução e ele passa a dizer que fazer uma coisa que não fosse nem fotografia, nem cinema, nem teatro, seria a arte ideal. E aí ele resolve fazer essa mistura, que a gente não consegue separar se é fotografia, se é cinema ou se é teatro. E ele começa então a recortar as figuras de revistas e a colocá-las umas ao lado das outras em um exercício de enquadramento. E aí o resultado são imagens fantásticas, só que essas medidas exatas dessas proporções dos recortes e o equilíbrio na luz e nos tons dessas fotografias vai fazer que ela seja uma montagem mais parecida possível com a normalidade. E aí aqui a gente tem um exemplo onde a gente vê esses hipopótamos numa sala, que está parecendo bem real, apesar de a gente saber que isso não é possível. Aqui a gente vê um amontoado de cabeças, junto com animais, com pássaros. E aqui a gente consegue ver também essa fotomontagem. A gente vê um quadro, vê uma criança rezando com uma serpente no colo e aparece um senhor no canto esquerdo. Então dá a impressão que é o mesmo ambiente. Quase não consegue se perceber essa fotomontagem nas obras de Atos Bulcão. E aí o design. Design ou desenho industrial, que é a mesma coisa, é a idealização, a criação, o desenvolvimento, a configuração, a concepção e a elaboração, junto com a especificação de algo direcionado para o uso. E essa é uma atividade estratégica, técnica e criativa, normalmente orientada por uma intenção, ou por um objetivo, ou para a solução de um problema. O design é também uma profissão, cujo profissional a gente chama de designer. E os designers, eles normalmente se especializam em projetar um determinado tipo de coisa. Atualmente, essas especializações mais comuns são design de produto, design de visual, de moda e de interiores. Aqui eu coloquei um carro, que mostra que também existe o design de carro e o design de móveis ou design de interiores. E aí vem a nossa atividade prática. Vocês vão usar a criatividade e vão fazer uma publicidade da escola Copelg. Vocês vão observar os critérios mais interessantes e criativos para criar essa publicidade. Vocês podem fazer com fotomontagem ou vocês podem fazer de forma digital, por aplicativo ou pelo site que mais lhe convir, mais interessante for. E aí eu ainda vou marcar o prazo para vocês me entregar isso. Eu vou dar um prazo de 2 semanas aproximadamente, mas o dia exato de vocês me entregar isso aqui, eu ainda vou marcar e aí eu aviso no grupo de WhatsApp da escola, certo? Qualquer dúvida, podem me procurar.